Graça e paz. Eu sou Maurício, estamos apresentando o trabalho sobre a carta de 1 Pedro. Meu grupo é a Fátima e a Mauricéia. Nós vamos falar sobre essa carta. Gostaria de estar lendo o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, queremos que essa palavra, Senhor, venha revelar a tua vontade em nosso coração, porque sabemos que a tua palavra, a tua vontade, Senhor, é boa, é perfeita e é agradável. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 1 Pedro foi feita aos cristãos que iriam e que estavam enfrentando sofrimentos e perseguições por causa da sua fé em Cristo. Ela foi escrita para fortalecer e confortá-los, onde Pedro lembra da herança celestial que possuem e estimulam a viver em submissão à vontade de Deus. O autor cita o exemplo de Cristo, que suportou o sofrimento e a morte em favor deles, e aconselha que eles, por sua vez, sigam o exemplo do Mestre. Pedro, apóstolo, escreveu 2 cartas que estão na Bíblia, 1 e 2 Pedro. Nos últimos períodos da sua vida, e são provas de sua obediência às ordens diretas de Jesus, que era fortalecer os irmãos e cuidar do rebanho. Essa carta foi escrita provavelmente pouco antes do início da perseguição iniciada por Nero, no ano de 64 depois de Cristo. E vamos falar um pouco sobre Pedro. Quem foi Pedro? É impossível falar da carta sem falar de Pedro. O apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus. Também chamado na Bíblia de Cefas, Simeão e Simão, que significam pedra. E considerando todas as referências sobre o apóstolo, disponíveis não apenas nos 4 evangelhos, mas também em todo o Novo Testamento, a gente consegue ver que ele foi um típico homem do campo, uma pessoa simples, direta e também impulsiva. Ele possuía uma aptidão natural de exercer liderança, talvez por ser caloroso, vigoroso e normalmente comunicativo. Pedro, porém, ele tinha algumas características, alguns contrastes na sua vida. Ele negou ter seus pés lavados por Cristo. E pouco depois, pede também para lavar as mãos e a cabeça. Ele andou sobre as águas, mas pouco depois teve medo e começou a afundar. Ele confessa ser Jesus, o próprio Cristo, mas logo depois tenta dissuadi-lo da cruz. Impulsivo, ele prometeu seguir Jesus e dar a sua vida. Mas pouco depois se acovardou e negou Jesus 3 vezes. O caráter de Pedro foi transformado após a sua conversão genuína. E ele passou de ser inconstante para ser uma rocha firme. A ponto que sua primeira pregação se converteram 3.000 pessoas. E tempos depois, a sua sombra curava os enfermos. Essa carta de 1 Pedro, ela pode ser resumida em 5 S's, que é salvação, santificação, submissão, sofrimento e serviço. Um S para cada capítulo. Pois entendemos que o Senhor Jesus é o único caminho da salvação. Ele é santo. Ele se submeteu à morte de cruz. Ele sofreu por nossos pecados. E apesar de ser Deus, ele serviu. O primeiro S está no capítulo
1 e é salvação. Eu gostaria de ler 1 Pedro 1, do 7 ao 10. A palavra de Deus diz: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Os leitores a quem essa carta estava endereçada estavam sendo e iriam ser perseguidos. Portanto, ela se concentra no tema do dom compensador da salvação, a qual era para o futuro. O apóstolo mostra que os sofrimentos servem para provar que a fé deles é verdadeira. Nós também sofremos e seremos perseguidos em algum momento de nossa vida. Mas a palavra do Senhor nos mostra que os dias sombrios são curtos, se comparado à glória futura que é eterna. O segundo S é santificação. E eu gostaria de ler 1 Pedro 2, 11 e 12. A palavra de Deus diz assim: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Em face à glória futura, é imperativo que os cristãos tenham uma conduta santa. A santificação está ligada ao caráter, é uma exortação quanto à conduta cristã. Nossa sociedade não cristã. São ações corretas de boa cidadania. Acresce que os crentes estão na obrigação de impor ao mundo uma impressão favorável ao Evangelho. Mediante ao seu ordeiro comportamento, o autor recomenda que, acima de tudo, vivam uma vida que traga glória e honra ao nome do Senhor. E também relembra a todos os leitores a razão de terem sido salvos. Isso está no versículo 9. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O terceiro S está no capítulo 3, resume o capítulo 3, e é submissão. Submissão significa colocar tudo: entendimento, sabedoria, opiniões, sentimentos e energia à disposição de uma pessoa que está em posição de autoridade sobre você. É a concessão de obediência humilde e inteligente, sem sugestão de inferioridade ou inutilidade. Por exemplo, a submissão da esposa ao marido, que é uma ordem dada ao Senhor. Em Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 23, a palavra do Senhor diz: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Essa submissão não é propriamente ao marido como pessoa, mas a sua posição de cabeça do lar, estabelecida por Deus dentro do casamento. Assim como também Cristo é o Salvador do corpo e a cabeça da igreja, estando esta sujeita ao próprio Cristo. No livro de Esther, nós vemos um outro exemplo. Temos a rainha Vaste, a qual é egoísta, orgulhosa,
e que não foi sábia quando desobedeceu o seu esposo, o rei Assuero. De forma diferente, Ester foi obediente, grata e humilde. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Ester, capítulo 2, versículo 17, cooperando com as autoridades que estavam acima dela, e foi submissa ao seu marido. O rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha no lugar de Vaste. O apóstolo nos lembra que o Senhor Jesus deu o exemplo perfeito, se submetendo aos seus malfeitores, mesmo não cometendo nenhum pecado, e deixando claro que se deve pagar o mal com o bem, e nunca esperar que a nossa boa conduta seja resultado de um tratamento dos outros. O quarto S é de sofrimento e resume o capítulo 4. As pessoas sofrem porque desconhecem a palavra de Deus e não possuem o auxílio do Espírito Santo. Já os cristãos, eles sofrem por desobedecerem a Deus. Mas existe o sofrimento por causa da vida em Cristo. Em 1 Pedro 4,13, a palavra do Senhor diz: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E por isso todos deveriam se alegrar por serem capazes de participarem de algum modo do sofrimento de Cristo. No meio dessa perseguição, será muito importante que os irmãos tenham amor pelos outros, praticando hospitalidade e usando seus dons. O apóstolo diz que devemos nos alegrar quando passamos por provação e sofrimento, pois isto comprova em nosso coração a proximidade da volta do Senhor Jesus. Sofrer por Jesus não é vergonha, mas uma felicidade, pois somente aqueles que sofrem por amor à justiça podem suportar as dores de Cristo. De fato, os cristãos são abençoados por tal sofrimento. Em Mateus, capítulo 5, versículo de 10 a 12, a palavra do Senhor diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pedro escreveu essa epístola para alertá-los sobre a perseguição eminente que viria. E, portanto, não deveriam se surpreender se fossem perseguidos por causa de Cristo. O quinto e último S está no último capítulo, capítulo 5, e é serviço, significa serviço. O apóstolo pede que os líderes cuidem do rebanho para dar bons exemplos, sendo os primeiros a passarem pelas aflições e conduzirem as pessoas. E este é um caminho, não é um caminho para conforto, mas para sacrifício, sem serem dominadores. 1 Pedro 5, 2 e 3 diz: pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores do que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Pedro diz que todos devem sujeitar uns aos outros, revestindo-se da humildade, reconhecendo as falhas que, sozinhos, não conseguiríamos cumprir o propósito. Os homens têm que desejar o trabalho de pastor e não se sentir constrangido em fazê-lo. Os presbíteros deveriam cumprir seus deveres, pelo bem que fazem e não pelo sentido financeiro. Os jovens cristãos
devem se submeter aos anciões e humilhar-se diante do Senhor. Ele também adverte aos cristãos sobre o nosso adversário, o diabo, devendo estarem sempre alertas para resistir, pois ele é um predador voraz, que consumirá sem piedade aqueles que não ficarem vigilantes. Contudo, aqueles que estão firmes na fé podem resistir ao inimigo. Para concluir, eu quero lembrar que muitas vezes, no meio da perseguição, apesar de parecer que o cristão está só, está abandonado, não se engane, não desista. Prossiga no procedimento dos 5 S's. Persista na salvação, na santificação, na submissão, no sofrimento e no serviço. Pois tem um justo juiz, que no momento certo, nem antes nem depois, mas no momento exato, ele agirá com sua destra poderosa. Amém? Eu gostaria de orar ao Senhor, pedir que essa palavra venha nos ajudar. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra, escrita por esse homem abençoado, dirigida pelo Teu Espírito Santo, venha nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar na Tua palavra, no Teu amado Filho Jesus. E por isso que nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos. No nome santo e precioso do Teu amado Filho Jesus. Amém.